Abacuque. Abacuque capítulo 3, por favor, vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as tuas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra. Com indignação pisoteaste as nações, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as tuas próprias flechas lhes atravessaste a cabeça quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar como maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Senhor, nessa noite nós também pausamos na tua presença. Silenciamos nosso coração, a nossa mente, a nossa boca. Oferecemos-lhe os nossos ouvidos, nosso raciocínio, nossa mente, nossa capacidade de entender a palavra escrita e falada, para que o Senhor seja soberano, Deus todo-poderoso, absoluto, criador, e nós, criaturas limitadas, falíveis, incapazes de compreendermos tudo, Senhor, mas em meio às lutas, às tribulações, às doenças, o mal, a corrupção, o desengano, a traição, Senhor, em meio a tudo isso, queremos colocar os nossos olhos em Ti, queremos de verdade aprender mais de Ti,
te conhecer mais e melhor, para jamais darmos ouvidos àqueles que não são Deus, aqueles que não são todo-poderoso como Tu és. Por isso, Senhor, fala ao Teu povo nesta tarde e noite, edifica a Tua igreja, firma, Senhor, os nossos pés na rocha que é Jesus, e venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós queremos estar inabaláveis na Tua presença e nos alegrando somente, apenas em Ti, Senhor. Pai, eu quero pedir nessa noite que o Senhor, de uma forma especial, visite cada pessoa que está aqui nesse auditório, na tendinha, na internet, a fim, Senhor, de trazer uma ministração especial para aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão sofrendo, como a dona Marli, como a dona Luciene, Senhor, enfim, aliás, como a Priscila, filha. Cuida, Senhor, de cada um. Tu sabes os nomes, as pessoas, que o Teu povo, Senhor, tem esse discernimento de serem intercessores por essas gravidades, por essas lutas que as pessoas passam dia a dia. Opera, Senhor, segundo a Tua vontade. Faz o milagre, se for para a glória do Teu nome, aqui e agora, hoje, nesse instante, porque Tu és de verdade o Deus de todo o poder. Se não, Senhor, dá-nos Tua graça, a graça que nos basta, e maturidade para compreendermos que mesmo na dor, o Senhor ainda é Deus, o Senhor ainda é o Todo-Poderoso, o Senhor ainda nos acolhe e nos acompanha. Faz isso, Pai. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Abacuque. Qual o segredo de alguém que questionou tanto, que teve coragem de peitar Deus e perguntar: até quando eu vou continuar sofrendo, vendo sofrimento dentro da minha própria casa, da minha nação, e até quando eu vou ter que contemplar a maldade ao meu redor? Lá no início, Abacuque começa questionando Deus, um questionamento sincero, é um questionamento que busca de verdade uma resposta divina, que não impõe uma resposta, nem condiciona. Eu tenho lidado com pessoas que questionam algumas coisas que até temos falado aqui, colocado aqui. A própria palavra de Deus é questionada, mas é um questionamento que vem por uma indignação, pelo fato de Deus não ser aquilo que a pessoa espera que Ele seja. Não é só a perplexidade, mas é a tentativa de dizer: Deus não pode ser desse jeito. Não procede. E inconformada, a pessoa vai tentando encontrar um cristianismo mais simples, mais fácil, mais placebo, mais de oba-oba, a fim de que ele não tenha que encarar esse Deus que faz o que faz, como nós lemos aqui nesse capítulo 3 de Abacuque. Mas o profeta foi um questionador sincero, mas que também soube esperar até que Deus de verdade o respondesse. Então, qual foi o segredo que fez com que Abacuque, um autêntico questionador, se tornasse ao final num autêntico adorador? Eu acho que foi a espera paciente, capaz de transformar pranto em alegria, capaz de mudar o quadro e perceber o quanto Deus de fato é presente. O capítulo 3, gente, é um salmo, é música, é poesia pura, é um poema litúrgico. É um salmo que era inclusive usado na adoração pública. Começa com o chamado Sigiot, que é um termo litúrgico que quer dizer confissão, oração de confissão. O texto, talvez na sua Bíblia aí você vai encontrar, tem pelo menos 3 pausas. Verso 3, verso 9, verso 13. É uma pausa. Quando você vê aquela palavrinha selá, nos Salmos, quer dizer pausa musical,
Você canta, 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 pausa. Canta, 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 canta de novo. Então, o poema, esse poema aqui tem exatamente essas 3 pausas. E termina com um descritivo, que diz no verso 19, para o mestre de música. E era para ser executado esse salmo com instrumentos de cordas. É uma palavra difícil, dura. É uma palavra austera. Mas, como agora o profeta passa mais para o lado da adoração final, ele então escreve em forma de salmos e os judeus cantam. Cantar as grandezas de Deus, cantar o poder de Deus, cantar a santidade de Deus, cantar a bondade de Deus, cantar a ira de Deus, cantar a austeridade do nosso Deus. É isso que o profeta fez então nessa música, ou nesse salmo, no capítulo 3. Então vamos para os versículos, vamos entrar aqui nos versículos, né? Verso 1 e 2, a oração do reconhecimento. O texto diz, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, e eu temo diante dos teus atos. Então, essa oração do profeta reconhece pelo menos 3 coisas. Primeira, aquilo que Deus tem feito na história. Você se lembra de como Deus já agiu na sua história? Você guarda lembranças da ação divina na sua história? Abacuque diz, Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Como assim? Essa ponderação reflete que Abacuque meditava na palavra de Deus. Quando você lê Deuteronômio, o Cântico de Moisés, quando você lê os Salmos, é uma repetição constante dos feitos divinos. A partir de Abraão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o livramento, o grande livramento do Egito. O Deus que deu a Davi vitória nas batalhas, batalhas sangrentas, cruentas, onde os inimigos vinham para atacar e dizimar a nação de Israel. Tem gente que não tem estômago e nem cabeça para ler o Velho Testamento, que fica dizendo logo, como é que pode, o povo de Deus vai e dizima tudo, acaba com tudo, manda matar tudo, isso é horrível. É horrível enquanto você fica aqui lacrado no Brasil, América do Sul, no Ocidente, e você não sabe o que está acontecendo hoje, por exemplo, na Síria, o que está acontecendo em alguns países na África, onde você tem a sua casa de repente invadida por vândalos que entram e matam e dizimam e levam tudo e põem fogo. As cidades no passado eram conquistadas assim. Talvez o dia que você estiver lendo o Velho Testamento e encontrar um problema com isso, você precisa comprar um desses filmes bons aí, que fala desse, como é que a civilização antigamente acontecia, como a invasão acontecia. E os bárbaros entravam para destruir, não tinha piedade de nada. Então, quando Deus pede para o seu povo entrar numa terra prometida, ele não podia sentar ali e dizer assim, vamos ter um diálogo aqui com... Vamos ter um diálogo aqui com o bárbaro. Ó, eu sou de Jesus. Não tinha isso. O contexto do Velho Testamento é outro. Até quando Jesus andava com os seus apóstolos, muitos dos seus apóstolos tinham uma arma do lado. Eles pertenciam a certos segmentos de Israel que eles andavam armados. Tinham que se defender a qualquer momento. Não é à toa que aquele pobre perdeu a orelha naquele momento em que tentaram prender Jesus. Então hoje, nesse contexto em que nós estamos, nós não precisamos conquistar o vizinho, o território, a cerca do outro que tenta invadir o teu espaço com bala. Não se faz isso. Apesar de vivermos quase num faroeste aqui no século 21 também. Então, os feitos de Deus na história são recontados através dos salmos. Importância na meditação da lei, importância na meditação da palavra que Abacuque fazia para lembrar os feitos de Deus.
Outra coisa, ele não apenas sabia o que Deus estava fazendo na história, mas como Deus agia na história. No verso 2, parte B, ele diz: temo diante dos teus atos, Senhor. Para aí, gente. Ele está dizendo assim: eu temo. Ao entender a forma que o Senhor age, Deus, como o Senhor é justo, como o Senhor é santo, como o Senhor de verdade vinga o seu povo e não permite que a maldade prevaleça para sempre. O Senhor age com um braço forte. E o profeta que começa a conhecer Deus, ele diz: eu tremo diante dessa constatação. Por que ele faz isso? Porque ele entende que ele também é pecador limitado. E talvez sujeito ao mesmo julgamento que Deus tem sobre o ímpio, teria sobre ele também, não for a graça e a misericórdia de Deus. Então lembra disso? Ele diz: sinto-me alarmado quando eu penso como Deus age na história. Ao ler sobre os atos de Deus na história, lidando com o seu povo, com as nações pagãs. Abacuque fica admirado e temeroso. E eu volto a repetir, coloca isso na sua mente e no seu coração. O Deus que é um Deus de juízo, mas também um Deus de graça. Um Deus que é um Deus de misericórdia, mas também que se ira contra o erro, contra o mal e contra o pecado. É o que mais essa nação brasileira precisa. É um pouco de justiça. É um pouco de punidade, porque a impunidade é que prevalece. Mata-se por qualquer coisa. Você e eu estamos sujeitos a qualquer momento. Essa semana saí com uns amigos, aliás sábado, fui dar uma voltinha aqui, perto da prainha. E a gente estava andando e conversando, eu no banco de trás, quando eu olhei assim, eu disse: pode parar, volta, nós vamos ser assaltados, volta. 2 caras saem na frente, mete a mão para tirar a arma e assaltar. Graças a Deus deu tempo a gente voltar. Mas nós estamos sujeitos, né? Será que eu sobreviveria àquilo lá? Você sabe como é que nós estamos? E o que é que nós mais... Como é que acaba isso? É educação, é não sei o quê, é a bolsa não sei da onde, é a bolsa não sei do quê. É a impunidade. É porque não tem consequências. Desde pequenininha a criança está aprendendo em casa, porque antigamente tinha consequência, agora não tem mais. Ele é bonitinho quando ele mete a mão na cara do pai, da mãe, quando ele chuta todo mundo, quando ele faz aquilo que você disse para fazer, e ele não, aliás, quando ele desobedece a sua ordem. Não tem consequências. Impunidade. Isso acontece em casa, acontece na escola, acontece no meio da rua, acontece com os jovens, acontece nas madrugadas, no trânsito, acontece em todo canto. A justiça é torcida para favorecer o mau caratismo e a bandidagem. Por quê? Impunidade. E aí quando você ouve falar que existe um Deus de justiça, que não vai deixar impune os pecados da humanidade, e que de vez em quando põe o seu dedo para fazer frear a maldade humana, você vai questionar se Deus é bom ou não é? Abacuque chegou no momento agora que ele disse: Deus, eu estou aqui alarmado, eu estou aqui passado só de contemplar a tua grandeza, a tua glória, a tua justiça, a tua majestade, a tua soberania. Crentes em Cristo Jesus, vamos tirar um pouco da nossa prateleira o Deus Papai Noel bonzinho, que resolve nossos problemas. Existe essa dimensão divina, Ele tem prazer em cuidar de nós, mas também existe um Deus que é santo, 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 justo, 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 justo. E quando você sofrer a injustiça, você pode abrir mão do revide e fazer aquilo que Paulo recomenda lá em Romanos. Quando Deus diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Eu acredito nisso, porque eu acredito em Deus, acredito no Deus da Bíblia,
Acredito no Cristo que morreu por nós, que sofreu toda a injustiça sobre si, mas que não deixará impune aqueles que viram as costas para a verdade. Então, precisamos colocar na perspectiva correta. Outra coisa importante que Abacuque faz aqui, a oração de reconhecimento. Ele faz um pedido para Deus. Ele diz: Deus, aviva a tua obra de novo, faz de novo. O que só Deus pode ainda fazer na história, Abacuque diz assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Em tua ira, lembra-te da misericórdia, Senhor. Mas Abacuque faz um pedido aqui a Deus, ele diz: aviva a tua obra de novo, faz de novo, Senhor, age de novo. Aqui o profeta roga que o Senhor continue fazendo cumprir o seu plano como poder criador. Nesse caso inclui a disciplina, o cativeiro dos judeus e a derrota dos inimigos. Aqui tem uma palavra de esperança que deveria estar no meu coração, no seu coração, no meu lábio, nos seus lábios. É dizendo: Senhor, renova, faz de novo, age, Senhor. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que as pessoas parecem não ligarem mais para o Senhor, nem o teu povo, Senhor, reacende a chama do primeiro amor. Age de novo, Senhor, com poder, intervém na vida do teu povo de forma clara. Faz de novo, Senhor, traz vida nova, renovo, reaviva a nossa fé em Ti, para permanecermos firmes e inabaláveis, mesmo nos dias maus. Dos versículos 3 a 16, Abacuque tem um memorial de esperança. Eu me lembro daquela música do Ron Kenoly, né? O Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E aqui Abacuque começa a descrever os atos de Deus na história, inclusive na forma como Deus intervém nos elementos da natureza. Você me ouviu lendo aqui, tuas flechas, teus rios. É como se o salmista estivesse olhando agora aquele tsunami, aquele vulcão, aquele tremor de terra, aquele deslizamento terrível, aquele julgamento divino que veio em forma de uma catástrofe. Quando você lê o Apocalipse, você vê as estrelas do céu se precipitando sobre a terra, parte. Você vê catástrofes no Apocalipse que mostra como Deus vai agitar essa terra de tal forma que os homens vão pedir para morrer. Uma terça parte da humanidade. Então Abacuque olha agora para a história e ele começa a ver como Deus agiu, devastando uma área, permitindo coisas terríveis. Os homens constroem torres e o Senhor põe-nas abaixo. O homem mexe com uma coisa, daqui a pouco desmorona tudo. O cara vai lá para o Rio de Janeiro, constrói um lixão, e em cima do lixão vem os indivíduos que querem explorar os outros e vendem terrenos em cima de lixões. O povo compra, constrói, e não demora muito, aquela água mina e devasta e joga tudo para baixo. Pensa que os homens se arrependem? E começam a fazer a coisa do jeito certo? Não, eles vão continuar fazendo a mesma coisa, porque são obstinados de coração. O Apocalipse, gente, é cheio dessa declaração divina que diz assim: Deus age com dureza sobre o povo, mas este não se arrepende. Eles não se arrependeram de suas obras más. Aconteça o que acontecer, parece que o homem é obstinado de coração e ele não reconhece o seu erro. Então Abacuque
começa a lembrar como Deus age na história. Como Deus age não apenas trazendo presentes para a gente ao longo da história, mas também permitindo momentos duros e difíceis na nossa própria vida. O profeta pondera e relembra os atos de Deus na história, como Jeremias, em Lamentações 3:21, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero lembrar de como Deus agiu na sua ira, mas também como Ele agiu na sua misericórdia. Aqui nós estamos falando de maturidade cristã, de crentes que de verdade têm um DNA de Jesus, que não estão no oba-oba da religião, de igreja em igreja, de culto em culto, de história em história, mas são homens e mulheres de Deus que têm a consciência de que Deus é Deus. E Ele não é esse deusinho fraco que a gente faz como se fazem ídolos, mas é um Deus que se sustenta e permanece como soberano, e que nós somos apenas criaturas, que dependemos dEle, e que trememos diante da sua majestade e glória. E aí a gente começa a valorizar a morte de Jesus, o amor de Jesus, que nos permite chegar perto desse Deus tão grandioso. Caso contrário, a gente acha que Deus tem a obrigação de receber a gente a qualquer hora, que Ele é o nosso secretário, que a gente aperta o botão e Ele atende, que Ele está como um clique de mouse para fazer o que eu quero, que Ele me responde como o Google responde, Ele faz coisas para a gente como se fosse um candidato que está querendo comprar nosso voto. Afinal, eu não sou bom? Contrário disso. Nós estamos diante de um Deus soberano, poderoso, glorioso, grandioso. E só um Deus com essa magnitude pode nos dar certeza da vida eterna, vitória sobre a morte, que é o pior dos inimigos que nós enfrentamos. Em quem você está colocando a sua esperança, meu irmão? No homem, na igreja, no pastor, no sistema, no partido? Ou nesse Deus soberano, diante de quem nós devemos parar, pausar, tremer e temer? Foi assim que o profeta fez. O profeta desmorona da sua altivez diante dos feitos divinos. Ele diz assim no verso 16: ouvi isso, ouvi o que o Senhor fez, o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, apodreceram, minhas pernas vacilavam. Aí você vai pensando: peraí, pai, isso não era para ser assim. Era para o cara chegar: ei, barão, estamos juntos nessa, né? Você cria, eu crio, eu faço, você ajuda, eu peco, você perdoa, fico doente, você conserta, não é não, mano? Estamos nessa, estamos juntos. Ele é meu chapa, é meu chapa lá de cima, é o homem lá, meu amigo. Então você vai perdendo o respeito. E aí quando você ouve o profeta falando em temer e tremer, como João, quando teve a visão do Cristo glorificado, ele caiu como morto, diz a palavra de Deus. E o Senhor chega perto dele e diz: não temas. E aí sim o Senhor lhe dá a mão e levanta de novo. Deus é capaz de lhe tratar como amigo, como filho, de te trazer para a intimidade. Mas jamais o fará enquanto você o tratar como um igual. Ele não é o nosso sócio naquilo que a gente faz. Ele não está à mercê dos nossos desejos e sentimentos. Deus é maior do que tudo isso. E quando nós entendemos a sua magnitude, a sua grandeza, o seu poder, aí sim, Ele nos convida a entrar na sala do trono pelo sangue de Jesus. Ele começa a dizer para vocês que nós entramos lá porque a vida do seu Filho Jesus foi derramada na cruz por nós. É só por isso, ou nós não teríamos condições de chegar perto, como Isaías disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele não viu o Senhor na sua plenitude, ele viu só uma faceta da glória de Deus. Ele viu só uma manifestação, um raio distante da fonte maior que é Deus. Mas naquela hora, ele de novo disse: eu vou morrer, eu vou perecer. Gente, nós estamos perdendo um pouco dessa noção
da grandiosidade de Deus, mas podemos retomar com o exemplo de Abacuque. Ouvi isso, o meu íntimo se estremeceu. E aí ele diz: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele disse: eu não posso fazer nada, vou continuar aqui. Estão me atacando, o inimigo está atacando, o mal está prevalecendo. Mas eu creio nesse Deus Todo-Poderoso que há de intervir em meu favor. E nisso eu esperarei, por isso eu esperarei. Queridos, qual é a sua reação quando você ouve a palavra Deus? Soberano, soberano, soberano. Qual é a sua reação? Nós usamos o nome de Deus em vão. Um muçulmano respeita muito mais a sua deidade do que nós respeitamos o nosso Senhor Jesus. O nome de Deus é usado de uma forma tão light, tão... ai meu Deus, vala-me Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem gente que repete isso, que não tem nenhum significado real ao majestoso Senhor, que mereceria de nós, ou merecia de nós, todo respeito. Por isso que a Bíblia diz: não usa o nome de Deus em vão. Faça não. E não permita, não ceda, porque isso é uma forma de diminuir a reputação divina. Quando você usa de forma leviana, você diminui. O diabo é astuto nisso, que você fica... é como a palavra amor, né? Ah, eu amo chocolate. Ah, eu amo sorvete. Ah, eu amo... Como é que você ama? Amar chocolate? Não só porque não faz tão bem, se bem que todo chocolate esconde, na verdade, é o açúcar. Diz assim: eu amo açúcar. Porque chocolate de verdade, ninguém gosta não, é ruim. Não é não? Eu amo sorvete, eu amo. Como, cara? Você gosta. Amar deveria ser pessoas. Você ama mamãe, papai, esposa, filho, filhas. Mas ficou tão leviana a palavra que perde o sentido, banaliza e acabou. Fazemos isso com Deus, fazemos isso com Jesus também. Preste atenção. Qual o seu memorial de graça e livramento na sua vida, que você pode olhar para trás e dizer: eu quero lembrar sempre como Deus interviu na minha vida. Seja num livramento, seja me permitindo passar por uma grande provação, um memorial. Paulo dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, as marcas do sofrimento, as marcas da dor, as marcas dos açoites. Me regozijo nelas. A maturidade do apóstolo Paulo, que sabia que as marcas divinas não são só presentes de Papai Noel, mas também à medida que Ele permite que a gente seja provado nas diversas situações adversas da vida. Finalmente, versos 17 a 19. Coisa linda, que texto maravilhoso, né? Vocês receberam, todo mundo recebeu aí o imãzinho? É um resumo para você levar, prega lá no computador, prega na geladeira, onde for, tá certo? Para você lembrar do Abacuque. Mas, gente, agora nós chegamos no ápice do texto. E eu tenho orado a Deus: Senhor, levanta nessa congregação homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, com esta maturidade de Abacuque. Estão prontos? Abacuque está pronto agora, amadurecido depois dos questionamentos, para fazer cumprir o que diz o salmista. Quando ele diz, o salmista no Salmo 42:11, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Deus meu. Por que estás perturbada, ó alma minha? Gente, agora o profeta louva.
Primeiro ele louva porque ele cresceu no conhecimento de Deus. Também ele louva porque ele conciliou ira com misericórdia, graça com julgamento, como sendo atributos de um mesmo Deus. Será que eu posso recapitular isso com você? Lembra da Teodiceia? Você consegue conciliar? A maturidade do profeta está provado agora nisso. Ele é capaz de entender que o mesmo Deus que se ira contra o erro e o pecado é o mesmo que exerce misericórdia. Como ele diz, exercerei misericórdia de quem me aprouver. Está nas mãos dele. Outra coisa, você consegue entender que Deus é um Deus de graça, mas é também um Deus de julgamento? Ele julga de forma justa, senão não haveria necessidade de inferno. Para que Jesus iria morrer? Se não houvesse punição final, para quem em última análise rejeita qualquer possibilidade não só da existência de Deus, mas de compreender Deus como Ele é, adorá-lo e servi-lo incondicionalmente. O depressivo profeta está cheio de fé e de louvor. Suas perguntas dão lugar à celebração das evidências históricas. Agora, mesmo assim, presta atenção, chegando no ápice do salmo, num cântico maravilhoso de louvor, ele não se torna um triunfalista, vendedor de ilusões e de milagres instantâneos. Ele está firmado na rocha. E sabe o que Abacuque faz quando ele chega a um amadurecimento da sua fé? Gente, isso aqui é tão crucial para o entendimento. Se vocês entendessem só isso aqui que eu vou dizer agora, nem precisava ter ficado aqui 3 domingos, né, tentando. Ai, meu Deus. Abacuque amadureceu tanto nessa compreensão de Deus, que o final de tudo, a sua celebração, é prevendo o pior. Entendeu? Porque o contrário do que se vende aqui, não, está decretado, e nenhum mal nos alcançará, praga nenhuma, ninguém vai pegar em nada, pode vir 1000 cobras, 10.000 cobras, doente nem pensar, gripe não, perder não. Os testemunhos são esses, né? Ganhei um carro, ganhei uma firma nova, ganhei um não sei o quê, ganhei um fígado novo. E aí vai. O cara vai renovando, vai esticando, vai puxando, vai colocando. Quer dizer que o final da história seria a gente dizer assim, é? Ah, eu adoro meu Deus porque Ele é tudo de bom, Ele só vai me dar tudo de bom, e nada de mal, e nada de mal, e tudo de bom, e tudo de bom, e tudo de bom. E se não tiver tudo de bom aqui, eu vou para outro canto, porque lá é que tenho tudo de bom, é lá que eu vou, porque lá estão dizendo que é só tudo de bom. Eu fico sozinho aqui, mas eu não abro mão de dizer e ensinar todo o conselho de Deus. E todo o conselho de Deus inclui um Deus que não deixa de ser Deus e não deixa de ser bom, mesmo quando o mal nos acomete, porque vai acontecer. Abacuque chegou num ponto tal que ele agora, olha só o que ele vai dizer. Ele está firmado na rocha, ele antecipa o pior para triunfar com o melhor. A presença de Deus como fonte de alegria e salvação final. Arranquem tudo, arrebentem tudo, levem tudo, roubem tudo, dilacerem, acabem com tudo. Vocês não vão tirar a minha alegria, porque a minha alegria não está posta nessas coisas que estão me prometendo, ela está posta no meu Deus. Só. Dá? Ei, tem um texto aqui que eu não repassei para o pessoal, mas eu quero ler com vocês.
Está em Daniel no capítulo 3, versículos 14 a 18. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra lá comigo. Eu vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Você vai dizer, não é possível. Que Deus é esse? Que história é essa? Daniel capítulo 3, versículos 14 a 18. Nabucodonosor manda erguer uma estátua enorme. E diz agora, decreto que todo mundo vai ter que se dobrar, ajoelhar, beijar a estátua. Imagine se todos nós, crentes em Cristo Jesus, fôssemos obrigados pelo governo estadual, municipal, federal, a irmos até Canindé e nos ajoelharmos diante do amado, gracioso homem de Deus, Francisco, ou a estátua dele, porque ele está na glória lá com o Senhor. Decreto, se não for, morre. Se não for, vai preso. Nabucodonosor fez uma estátua e mandou todo mundo, aí o decreto é que todo mundo se curve. E ele disse assim, aí no momento em que os sátrapas, os governadores, passaram o pregão, passaram a trombeta, né, o anúncio do arauto, dizendo todos, a tal hora, no toque da música, naquele momento, tem música no meio, todo mundo deve se dobrar. E na hora que aconteceu isso, 3 cabras ficaram em pé. Todo mundo baixou, e eles... Aí os caras correram falar com Nabucodonosor. Peraí, tem uns caras aí que não estão fazendo o negócio certo. Certamente Daniel também não fez. Mas olha a história. Nabucodonosor manda chamar e lhes diz: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, mais uma chance. Bora aí, BC. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, tá bom? Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E aí vem a história do Nabucodonosor. Eu quero saber que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Qual foi a resposta? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Amém? E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Parou aqui? Isso é para arrancar um aleluia. Glória a Deus. O Valdo não está aqui, vocês estão tudo quietinhos, né? Valeu, Valdo. Onde você está aí, você deve estar pulando, né? Gostou dessa parte? Pode jogar aí dentro. Deus há de nos livrar. Se Ele quiser, meu amigo, está resolvido. Só que essa segunda parte aqui não faz parte do nosso cardápio evangélico. Aí eles dizem assim, ó: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Entenderam? Deu para entender? A maturidade, hein? Se Deus quiser, Ele cura. Se Ele não curar, não tem problema. Se Ele quiser, Ele me tira de lá. Mas se Ele não tirar, eu não mudo
A minha fé, eu não mudo a minha confiança, eu não mudo a minha alegria, eu não mudo a minha intrepidez, eu não mudo o meu compromisso. Porque eu não estou firmado nesses livramentos aqui. Eu estou firmado num Deus que é eterno. Como disse Jó, ele um dia há de ressuscitar. Um dia eu verei esse meu corpo ressuscitado. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não tem maior vitória, maior promessa do que essa. Então, amados, o verso 17 termina assim: mesmo não saindo o cheque no final do mês, mesmo que ele não diga que me ama, mesmo que ela vá embora, hein? Bote aí uma listinha aí. Porque você está falando, não, esse negócio de figueira não é comigo não, pastor. Na minha casa não tem isso, nem videira. Mas na época, era o provimento, era o que de mais precioso eles tinham. Então pense em você. Ainda, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, amados, tanta desgraça desse jeito, que é isso? O profeta não tem nenhum problema de antecipar sofrimento, tribulação, privação de tudo, mas ele sabe que jamais será privado ou seria privado da alegria, da salvação, da fortaleza que vem de Deus. Por isso ele diz, ainda que, mesmo não, o Senhor é a minha fortaleza, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. O Senhor é minha fortaleza. Gente, está aqui o cerne, está aqui a chave, está aqui o segredo de um homem que questiona, titubeia, pergunta, não entende, mas termina adorando. Está aqui um homem capaz de olhar para o sofrimento e dizer, isso não é tudo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, a minha alegria não será tirada, porque as coisas e pessoas serão tiradas da minha vida. Porque a minha alegria não provém disto, mas a minha alegria provém de Deus. Ele é minha alegria, o Senhor é minha força, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na tribulação, é a presença dEle. Por isso que nós cantamos aqui agora há pouco, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Uma porta pode se fechar aqui, mas outra vai abrir lá, e se não abrir? E se não abrir? Ele continua sendo? Aleluia! Meu Senhor Jesus, diante da Tua palavra, Senhor, nós temos um povo aqui, que se chama pelo Teu nome, que tem o Teu Espírito, firma, Senhor, essa palavra, essa convicção de Abacuque no coração de cada um aqui hoje à noite, para que saiam daqui, Senhor, verdadeiros discípulos de Jesus, amantes do Senhor, pessoas que recebem a alegria de Ti, Senhor, e não se vendem por nada, por nenhuma oferta de alegria rasteira. Firma, Senhor, esta igreja na rocha que é Jesus, na Tua palavra que é viva, Senhor, não em mim, mas no Senhor, não naquilo que recebem aqui. Talvez, Senhor, esta seja a igreja mais pobre de milagres, milagres esperados pelas pessoas, porque nós temos o maior de todos os milagres aqui, entregue a cada reunião, de casa em casa, de domingo a domingo, Jesus, o Senhor, crucificado, ressurreto, assunto aos céus,
que está à direita do Pai em majestade, que um dia virá. Este, Senhor, é o maior milagre. O milagre da conversão, o milagre da salvação, o milagre de termos em Cristo Jesus nossa esperança eterna. O resto é acessório. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, mas é com Ele, as demais. Firma, Senhor, o teu povo na tua palavra. Então, amados, vamos encerrar. Até quando, Senhor? Abacuque teve coragem de questionar, mas ele não parou por aí. Buscou o caráter, ou no caráter de Deus, a âncora da sua fé. Reconheceu o mal que acontece, ou acomete o ímpio e o justo, e decidiu esperar em Deus, e que resultou isso, aliás, isso resultou em plena confiança e adoração a Deus como Ele é. Senhor da história. Aquele que começou a boa obra em você, há de completar até o dia de Cristo. O Senhor não está dormindo. A história do Brasil, do mundo, das nações, do Ceará, de Fortaleza, do teu bairro, do teu condomínio, da tua casa, essa história está nas mãos do Senhor. Confie. Espere na torre de vigia. Espere. Pague para ver, no sentido de deixar Deus agir. Mas acima de tudo, vamos sair daqui com esse amadurecimento, da compreensão desse Deus que transcende a nossa capacidade de compreensão. Veja o salmista adorando a Deus, dizendo coisas indescritíveis. E que Deus, por misericórdia, tem revelado a nós. Glórias ao teu nome, Senhor. Curva a tua cabeça num momento aí de oração. Nós temos mais do que Abacuque tinha. Temos mais revelação, temos mais história, mais provas de amor e mais provas do poder de Deus. Então o que é que nós precisamos? Viver pela fé. Porque estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ora a Deus hoje, Senhor, eu quero ter essa fé de Abacuque, capaz de antecipar o mal, só para dizer que a minha alegria não provém dessas coisas. É bom ter filhos, mãe, esposa, esposo, netos, casa, carros, bens, dinheiro, salário, lazer. É muito bom ter essas coisas. Mas, Senhor, a nossa alegria não pode vir exclusivamente dessas coisas. Ensina o teu povo, Senhor, hoje à noite. Saiamos daqui com essa certeza de que Tu és soberano sobre a história. Deus justo, Deus de misericórdia, Deus que se ira contra o mal, que não deixará impune os pecados impunes que nos cercam, que será terrível o julgamento divino, não pelo coração de Deus, mas pela dureza do homem. Mas enquanto isso, Tu és um Deus de misericórdia, que ainda oportuniza arrependimento, mudança de vida, de caráter. Usa o Teu povo como instrumento, Senhor, para proclamar esta verdade. Mas acima de tudo, toma o centro da vida de cada pessoa aqui hoje à noite. Assume o trono, o controle, Senhor. Reina, Senhor. Reina em mim, reina em nós, soberano Deus. Nós nos alegramos em Ti, trememos diante da Tua presença santa, do Teu vasto poder. Esta noite nós Te reverenciamos, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome. Gostaria de perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de reconhecer publicamente Jesus como Senhor absoluto, Salvador, único,
único mediador. Aceitar o sacrifício dele por você na cruz do Calvário. Ter a certeza de que seja qual for a sua luta, seja qual for a circunstância, presente, futura, a tua alegria vai estar nele. Porque você entrega hoje a sua vida totalmente a ele, recebendo como Senhor e Salvador. Tem alguém que veio aqui publicamente com esse desejo de dizer: hoje é meu dia, quero me entregar a Jesus. Tem alguém? Levanta a sua mão em algum lugar no auditório. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Glória a Deus. Dá um abraço nele aí, amado. Mais alguém? Mais alguém hoje à noite, publicamente dizendo: hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus. Não é a mim, ao pastor, nem a essa igreja, é a Jesus, é a Jesus. Tenha coragem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.